Legal. Tá bom. Tá, tá. Ok. Então eu, Marcos Paulo dos Reis, RG 24.431.018x, autorizo a utilização da minha imagem para o projeto Tramando Junto, Instituto Ecoar. Exato, nós estávamos justamente na fase de capacitação, de aperfeiçoamento, né? É o que nós chamamos de aperfeiçoamento, porque essas mulheres já costuram. Então, justamente nessa fase em que elas estavam aperfeiçoando os conhecimentos delas em costura no Senai, surgiram as questões, aí, os casos de Covid-19. Começou a chegar no Brasil, e a gente estava percebendo, então, quando estávamos na segunda semana, é que a gente começou a conversar seriamente. Justamente no começo da segunda semana eu até cheguei a conversar com o Sérgio e nós falamos, olha, eu acho que esse caso é um caso grave e eu tenho minhas dúvidas se nós conseguiremos chegar até o fim, né? E aí então ficamos atentos ao noticiário e nos preparando. Inclusive eu já propus, bom Sérgio, vamos pensar num plano B, como é que nós vamos tomar as medidas. Então já começamos esses diálogos, e infelizmente aconteceu que faltando uma semana para encerrar o curso, por determinação, a pedido do governo do estado, as escolas começaram a fechar, né? E foi o que aconteceu com o Senai. Então, infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao fim. Inclusive, nós tínhamos feito pesquisa de satisfação durante as 3 semanas de aula, no total seriam 4, e nós tivemos um resultado muito positivo, de satisfação das mulheres. Elas estavam muito felizes com o curso, elas estavam muito felizes com o método, com a escola. O Senai é uma escola de fama, uma escola excelente, com um nível de conhecimento muito bom. A convivência também estava muito positiva. Eu cheguei a acompanhar algumas formações, mas infelizmente foi o que ocorreu. Elas tiveram que parar. Eu acho que foi até uma atitude mais do Sérgio, que ficou super atento a isso, né? Aproveitamos a situação para produzir, né? O Sérgio buscou parceiros e os parceiros se interessaram, para que as mulheres começassem a produzir. O próprio Senai, que foi o primeiro a ser abordado, se interessou muito. Já na semana que elas pararam, logo na segunda-feira, o Sérgio conversou comigo, olha, o Senai tem interesse, já que elas vão parar, o Senai tem interesse em produzir máscara. Eu falei, olha, seria uma coisa interessante. Aí a gente teria que mandar entregar na casa delas, né? A gente teria que utilizar serviços de leve trás, serviços de motoboy ou táxi, alguma coisa, para levar. Como acabou não acontecendo, mas aconteceram com outros possíveis clientes. E aí nós compramos tecido e já começamos a produzir máscara, que foi o início de tudo, a produção de máscara.
mesmo não tendo essas máscaras sendo vendidas, nós acreditamos que seria uma ótima forma das mulheres estarem em atividade. Só que isso aconteceu uma semana depois, então naquela semana, que seria a última semana do curso, nós estávamos planejando, nos organizando. A semana seguinte as mulheres começaram de fato a costurar, sempre em diálogos à distância, com vídeos explicativos. Uma das costureiras fez o piloto, mandamos uma moto buscar, entregar para cada uma das mulheres. São 16 costureiras, elas estão no mesmo bairro praticamente, mas distante assim. Algumas vivem 2 quilômetros uma da outra, outras moram numa rua de cima, outra na rua de baixo, para entender bem essa dinâmica de bairro. E aí passamos, né, através de uma moto, foi entregando para elas. Né? Nós temos uma casa que a gente chama de casa principal, que é onde fica o nosso depósito, é dali que a gente distribui o material. E aí foi distribuindo e elas começaram a costurar então as máscaras. É isso mesmo, nós começamos a fazer as máscaras tendo um patrocinador para o tecido, mas não tendo um cliente, porque a gente decidiu se arriscar. Eu acho que a vida do empreendedor é isso, o empreendedor se arrisca, ele aproveita a situação. Eu até estou estudando um pouco sobre inovação, e a inovação, um dos pilares dela é justamente estar atento ao mercado, às necessidades do mercado. E o outro caso da inovação, para você inovar, você precisa estar atento àquilo que você sabe fazer de melhor. Tá? E a outra coisa para fazer inovação é trabalho duro. Né? Os americanos gostam de dizer isso, né? Trabalho duro. E esse conceito, que é do Peter Drucker, né? Justamente um americano, traz essas 3 coisas para inovar. E a gente acredita que esse é um processo de inovação, né? Porque ele rompe com aquilo que está o natural, o normal, para que você produza algo novo e algo que seja interessante para o mercado, que o mercado queira, né? E o projeto se arriscou, foi atrás e vamos produzir. É verdade. Quando nós soubemos que uma fábrica tinha uma quantidade, porque daí nós recebemos um pedido enorme para fazer aventais para um hospital do Rio de Janeiro, o Hospital do Cérebro do Rio de Janeiro. Recebemos um pedido gigantesco, pelo menos uma intenção de pedido, porque eles falaram que se nós tivéssemos capacidade de produzir milhares de aventais por semana, a gente podia produzir, que eles tinham como receber e eles nos pagariam para isso, quer dizer, eles doariam dinheiro para isso, porque eles também têm um patrocinador. Então o Sérgio, numa busca insana por TNT, porque a falta de TNT no mercado é gigante, encontrou uma fábrica foi quando eu tive que sair dessa quarentena, porque a gente tinha que aproveitar essa oportunidade, obviamente protegido, com máscara, tudo. Eu corri até uma empresa de locação de veículo, loquei uma pequena van, fui para a fábrica, para a porta dessa fábrica, fizemos o pagamento, a fábrica colocou tudo em cima da nossa van e eu já levei direto para a costura, para o corte. Então foi algo emocionante para a gente. Arriscamos um pouco, é evidente. Hoje não estamos fazendo assim. Hoje a gente já conversa direto com uma fábrica, a fábrica entrega. Mas sim, existe uma falta de TNT enorme no mercado. E a variação é grande também, porque já notamos que desde a primeira compra até agora
tem aumentos aí de com certeza entre 300 e 400%. Já notei isso, tá? Conversando, porque você podia comprar um tecido a 90 centavos o metro e hoje você está comprando a 2,50 o metro. Né? Então, para você ver que tem uma diferença enorme por causa da questão mesmo de procura, né, e oferta. Bom, a máscara nós recebemos um pedido já de 1.000 máscaras. A verdade é que se nós estivéssemos nesse momento produzindo máscara, nós estávamos entregando todas. Nós tivemos que parar um pouco a máscara para produzir o avental. Só essa semana fomos procurados por pessoas que querem 10.000 máscaras, né? Bom, o primeiro pedido de máscara que a gente atendeu foi de 1.000, porque a gente produziu as 1.000 máscaras e já entregamos. Hoje nós temos 1.000 máscaras produzidas sem entregar, porque nós precisamos produzir mais, tá? E os aventais, o nosso compromisso é entregar 4.000 por semana. E essa é a nossa capacidade também de produção, porque nós estamos trabalhando com 16 costureiras. Cada costureira faz em média 70 aventais por dia. Tá? O nosso primeiro pedido, a gente conseguiu atender 1.500 aventais. Nós enviamos para o Rio de Janeiro 1.500 aventais para o Hospital do Cérebro. E tem uma coisa muito legal. Nessa, a gente sabe que nós estamos trabalhando num período difícil, é uma doação, apesar de que toda a cadeia está sendo remunerada, mas é uma doação. Então nós buscamos também apoio logístico, porque para enviar um material desse para o Rio de Janeiro, as variações também de cotação chega a não ser possível a comparação, porque desde eu consegui pessoas que levassem para o Rio de Janeiro a 1.500, como uma empresa pediu 5.500 reais. Então a gente ficou nessa dúvida como que a gente mandaria, porque aumentar os custos também prejudica muito todos os participantes, principalmente as mulheres, que na verdade é quem deve receber de fato a remuneração por isso. E aí nós conseguimos uma parceira muito interessante que é a Buslog. A Buslog é uma empresa do grupo Cometa 1001 e eles estão fazendo para a gente a entrega totalmente gratuita. E você percebe que quem está envolvido está muito apaixonado. Desde a pessoa que vai buscar o material, aqueles que entregam no Rio, que já me ligaram, dizendo da alegria e da satisfação de poder estar fazendo isso. Então, no primeiro pedido, que foi semana passada, na terça-feira, nós entregamos 1.500 aventais, e na terça-feira desta semana, ou seja, antes de ontem, nós entregamos 6.400 aventais, porque nós precisávamos corrigir o pouco de avental que entregamos na semana passada, mas na semana que vem, que nós entregaremos uma outra remessa, aí serão entregues 4.000 aventais e a partir daí manteremos essa regularidade de 1.000 aventais por semana, de 4.000 aventais por semana.
É incrível como o ser humano ele busca sempre sentido para a vida, né? Eu vejo isso o tempo todo. Tudo que a gente faz, quando tem sentido, você faz com mais alegria, com mais determinação. Então, fazer os aventais nessa situação e que todo mundo está muito com a emoção muito à flor da pele, sentindo, né? De certa forma, como diz a frase, quando morre uma pessoa, né? Morre uma parte de mim, uma parte da humanidade morre também. Então, diante da situação, está todo mundo muito animado em poder colaborar, né? E o melhor de tudo é que elas estão ganhando para isso, porque é justo que elas recebam, né? E elas estão sendo bem remuneradas no sentido de comparação ao que elas recebiam antes. E esse é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é que elas tenham uma remuneração digna, que trabalhem 8 horas por dia, que trabalhem de forma digna, sendo respeitadas. E tudo isso o projeto proporciona. Né? E isso não é nada demais, isso é só o que é justo, isso é só o que é correto. Então eu tenho conversado com todas, a gente, todas elas têm uma vida muito humilde, moram em casas muito simples, casas muito cheias de pessoas, e aí fomos entregando, algumas moram em situação em bairros muito pobres, mas estão todas muito felizes, porque estão fazendo algo que tem sentido, algo que vai impactar as pessoas, estão recebendo por isso e recebendo um valor muito bom para isso. O mercado, para você ter uma ideia, porque tá uma loucura para a produção. Eu tenho um amigo, dono de uma confecção, que está produzindo 400 mil máscaras por semana e me informou que está pagando 15 centavos por máscara. Para você ter uma ideia, as nossas mulheres recebem entre 1 e 2 reais por máscaras. É quase 20 vezes o que elas receberiam se estivesse trabalhando no mercado. Então, isso dá uma satisfação muito boa. No dia que a gente entregou a primeira remessa, foi uma alegria geral, a gente chorando, dando urras de alegria, filmamos isso, foi muita alegria. E nessa semana, de novo, quando entregamos os 6.400, também foi uma alegria imensa, o pessoal festejou. Então, acho que a sensação de estar fazendo algo por alguém tem sido bem legal. Isso é fantástico, sim. Acho que o Sérgio pode. Não, não acho não. Eu acho que só precisa conversar com o Sérgio para ver se o Sérgio autorizaria a divulgação desses números, se isso não teria nenhum problema. Eu acho interessante, se dependesse de mim, eu acho que deveria divulgar, ou se não o valor exato, mas dizer pelo menos o seguinte: quando elas recebem 20 vezes mais por peça, com certeza isso é importante falar, né? Que elas são respeitadas, que trabalham em condições muito melhores, entendeu? Eu acho que isso é legal falar. Você tem imagens delas lá no Senai? Tá, tá bom. Tá. Tem um vídeo que eu recebi hoje. Hoje eu recebi um vídeo muito interessante em que uma tá filmando a outra e dizendo o seguinte: meninas, atenção, vocês têm que usar equipamento de proteção, como máscara, touca, óculos e o jaleco. Esse vídeo está muito bom. Acho que eu vou mandar ele para você. De qualquer jeito, tudo que você fizer
Depois você vai ter que, acho que, aprovar com o Sérgio, né? Uhum, 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 tá, uhum, tá. Muitas têm. Eu diria que algumas delas têm, né? Algumas outras ainda não têm noção, porque elas vivem numa vida muito difícil, né? A vida financeira delas é uma vida muito complicada. A gente entende isso claro, assim, fica muito claro pra gente, né? Nós estamos falando de um negócio social de impacto. Já é um termo difícil de explicar e de ser compreendido no geral. As pessoas entendem muito o que é o capitalismo, mas as pessoas não compreendem esse novo arranjo econômico chamado de negócio social de impacto, ou negócio de impacto social, que é o que a gente está desenvolvendo, né? Em que o lucro reverte para o próprio projeto, né? E que você, em outras palavras, você distribui recursos, né? Mas você não distribui todos. Fica uma parte do recurso dentro do projeto que será utilizado pelo próprio projeto, né? Para comprar máquinas, para fazer empréstimos, para comprar produtos, para melhorar as condições das pessoas, né? No futuro você poderá ter uma creche para as crianças, você poderá ter um barracão muito bem organizado, com espaços para descanso, para convivência, né? Você poderá ter máquinas melhores, o que vai fazer com que você pegue melhores serviços, trabalhe mais rápido, né? Você poderá contratar psicólogas, consultorias para que ajudem essas mulheres a se desenvolverem ainda mais. Então, eu diria assim, nem todas compreendem tudo,